sexta eu vou dar a prova. Então, assim, ó, o que vai acontecer com a prova? Eu não sei ainda, porque eu não terminei a matéria, então a gente vai falar na quinta-feira. Tá? Mas alguma coisa vai acontecer. Tá? Mas a grande questão da prova é o seguinte, na semana seguinte, nos dias 16 e no dia 19, a aula vai ser para tirar dúvidas, solucionar dúvidas da prova. Então, tentem fazer, né, pelo menos a parte teórica, no final de semana. E aí a gente vai conversando. Aí na terça, na segunda semana que vem eu ajudo na parte teórica, tá? E na quinta eu ajudo na parte do Tinkercad, se precisarem, na parte do circuito. Tá? Então fica combinado assim a princípio. O que vai ser a prova, ninguém sabe, um grande mistério. Eu queria fazer um contador de 0 a 59. Vai dar tempo. Essa aula e a aula que vem me dirá. Acho que dá, vamos lá. Vamos levar fé. Agora acabou as Olimpíadas, não tem mais desculpa para ficar com sono. Agora pode virar madrugada fazendo exercício de eletrônica digital. Ah, vocês viram como vai ser o próximo ano? Já falaram para vocês? Vocês já estão sabendo da nova novidade? Que, a princípio, temos um calendário para o ano que vem. Ano que vem, eu digo 2021, né? Vocês sabem? Ou vocês não têm nem curiosidade de saber? Eu acho que a única coisa que eu ouvi falar é que a gente vai parar agora mês que vem ali e depois já volta. Tá. A gente fez 2020 com 3 módulos, né? De 12 semanas cada. Agora vão ser 2 módulos de 12 semanas. Vai ser a mesma coisa, só que pior. Tá? Vai ter... Então, vai ser o módulo 1 e 2 vai ser um pouco mais parecido com o módulo 3 e talvez o módulo... Quer dizer, não vai ter módulo 3 mais, né? Então, vai ser isso. Vai ser um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, a gente vai fechar um ano... pense assim, a gente vai fechar um ano em 24 semanas. Enquanto que no sistema normal, a gente fecha o ano com 40 semanas. Nossa, e para querer esse corredão... Porque, cara, se a gente não equalizar, se a gente deixar o calendário rolar, a gente só vai regularizar o calendário de 2028, sei lá quando que vai regularizar, né? Vocês vão acabar o curso, vocês vão sair, mas a gente que está lá, não, né? A gente continua trabalhando, a gente quer regularizar, né? Para equalizar, porque todo o sistema precisa funcionar, né? Porque, cara, imagina, vão ser 4, 5 anos de alunos chegando no 4º ano e não podendo fazer vestibular, porque já passou o vestibular e não terminou o curso ainda. Né? Então é ruim para todo mundo. Então o negócio vai ser dar um corridão e terminar 2021, que já vai terminar atrasado, né? A gente vai terminar lá por quase abril, maio, provavelmente, de 2022. Então não tem jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter o que fazer. É ruim para todo mundo, né, pessoal? É ruim para todo mundo. Mas vamos lá. Lembram dessa aula aqui? Ou não lembro mais? O que é isso aqui? É um clock, né? O que é um clock? É um pulso de... É um trem de pulsos, né? Lembram disso? Alguém não lembra? Alguém quer que eu fale mais um pouco sobre clock? Alguém quer que eu fale sobre pulso? Pulso negativo, pulso positivo? Lembram? Lembra o que é borda de subida e de descida do clock? Lembram que o clock, que o flip-flop muda a saída só na borda do clock? E se aqui, ó, o clock é sempre o triângulozinho, né? E se não tem o triângulozinho, é a borda de subida. Tá? E aí os estados só mudam nas bordas de subida. Lembram disso? Ou não lembram disso? Lembram, né? Certeza que lembram. Ou não lembram? Tá tranquilo até aqui? Então tá bom.
Lembrando que a nossa recuperação, né, começa no dia 23. Tá? É por isso que eu entrego a atividade semana que vem, né? Vai ter semana que vem para terminar a última atividade, dia 23. Aí eu vou dizer o que cada um vai ter que fazer, né? Eu vou olhar as notas lá e eu vou falar, tu vai ter que fazer. Quem não fez nada vai ter bastante coisa para fazer. Tá? Quem conseguiu fazer as coisas da primeira parte das nacionais vai ter que fazer a segunda parte agora do sequencial. Vai ter que repetir algum exercício aqui que a gente fez, né? Que não vai ser igual, os exercícios não vão ser iguais, tá? Os exercícios não vão ser iguais, eles vão ser parecidos, porém diferentes. Tá? E vai ser tudo feito com flip-flop JK, ou flip-flop tipo D, que nada mais é que um JK modificado. Tá? Vai ver os dois agora, nessa aula. A gente falou dessa forma de onda, a gente falou, né? A gente acabou a aula, se eu não me engano, falando sobre isso, não foi? Ou não? Alguém não se lembra de ter visto isso? Alguém não faz nem ideia do que é isso? Ah, professor, que legal esse monte de montanhazinha e vale. É um joguinho de videogame, tem que pular por cima. É, parece, né? O bonequinho vai aqui, ó. Vai ter que pular ali o vale. Né? Não, não é um videogame, tá? É as formas de onda. Tá? Então, são as formas de onda do flip-flop. Certo? Como é que eu interpreto essa tabela verdade do flip-flop? Né? Cada entrada, ela dá um comando para a saída. Lembram? Cada entrada é responsável por dar um comando, né? Ou a combinação dos valores de entrada são responsáveis por dar um comando para o flip-flop. Lembram? Ó, se esse aqui ativa o nível alto, tá? Isso quer dizer que o J e o K ativam com 1. Tá? Ó, e que se tem 0, eles não alteram nada. Ó. Então, ele ativa o nível alto. Se eu tenho 0 nas entradas, ó, não acontece nada. A saída continua como estava. Se eu tenho 0 e 0 na entrada e chega na borda de subida do clock, ó, eu não tenho como saber o que tem na saída, a não ser que eu meça ou tem alguma coisa ali indicando essa saída, né? Tá? Alguma coisa indicando essa saída. Então, enquanto os dois estão em 0, mesmo que chegue na borda, ó, que é esse caso aqui, ó. Ó, eu cheguei na borda. Ó, eu cheguei na borda. Todo mundo enxergando a bordinha de subida ali, ó. Não sei porque eu circulei, né? Se já tem um tracejado do lado mostrando que é a borda de descida, né? Vamos apagar esse lado feio aqui. Ó, no E ali. Então, no E, tá? O que está acontecendo? Aqui no E está acontecendo exatamente esse primeiro caso da tabela verdade do JK. Ó, eu estou com J em 0, K em 0 e estou na borda de subida. Eu estou com J em 0, K em 0 e na borda de subida. Aí o que acontece? Ele está dizendo que o Q não muda. O que é o Q não muda? Qual era o valor do Q antes? Era 1. Qual é o valor do Q que ficou depois? Continuou 1. Tá? Então é isso que quer dizer que o Q não muda. Ele não muda do valor que ele tinha antes da borda. Certo? Que no caso aqui era 1. Ó, agora o J em 1, o K em 0, leva a saída para 1. Que é exatamente este caso aqui, ó. Aqui, ó, J em 1, K em 0, borda de subida. Leva a saída para 1. Ah, professor, mas a saída já era 1. Bem, então ela vai continuar 1, né? Ela não vai virar 2. Né? Não vai virar 2, ela vai continuar 1. Né? Então, quer dizer que não muda também? Muda sim, pessoal. Muda, né? Se o meu estado anterior fosse 0, o próximo ia ser 1. O que significa, né, o J em 1 e o K em 0? Significa que não interessa o que tinha no estado anterior, o próximo estado é 1. Quando eu digo não interessa o que tinha no estado anterior, eu estou falando de duas possibilidades. Quer dizer, 1, né? Então não interessa se antes era 0 ou se era 1. Depois da borda vai ser 1. Tá? Então essa é uma forma de garantir que a tua borda, que o teu valor na saída vai ser 1 depois da borda. Alguém não entendeu alguma coisa do que eu falei até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Alguém quer digitar alguma pergunta no chat? Não? Então tá bom. Então, olha só. Eu acho que eu nem vou ensinar o flip-flop tipo D. Então, tá bem. Então, acho que vocês entenderam isso aqui. Tá? Entenderam essa forma de onda aqui, né? A gente só muda a saída nas bordas de subida. O flip-flop tipo D a gente não vai ver. O que eu quero ver, tá? O flip-flop tipo D é um tipo de flip-flop que é feito com o JK, tá? Que ele é simples, tá? Ele sempre transfere o valor da entrada para a saída. Tem bastante utilidade isso, tá? Então, mas a gente provavelmente não vai conseguir chegar a ver nenhuma aplicação com D, por isso eu vou deixar ele, não vou nem explicar. Tá? Eu vou explicar esse aqui que eu acho que é mais importante, que são entradas assíncronas. Por que vocês acham que ele tem esse nome assíncrono? Porque é como se ele recebesse a informação dos dois ao mesmo tempo. Desculpa, repete, João. Assim, eu acredito, pelo menos, que ele não processa a informação dos dois ao mesmo tempo. Tipo, ele recebe de uma mudança para depois resolver a outra. Tá. Faz sentido o que tu falou, mas não é por isso, apesar de fazer sentido, tá? O J e o K aqui, como é que eles funcionam? Quando eu falo assíncrono, quando eu falo síncrono ou assíncrono, é sempre em relação ao clock, tá? Porque o que me dá sincronia no circuito é o clock. Então, a entrada J e K aqui, tu diria que ela é síncrona ou assíncrona em relação ao clock? Síncrono. Ela é síncrona. Então, quando eu falo em entrada assíncrona, o que tu acha que é agora? Então, agora que eu te dei essa explicação. E aconteceria em outro momento essa mudança. Em qual momento? Talvez, sei lá, na descida. Mas ela é assíncrona, por que ele tem que esperar algum momento? Então, seria qualquer hora. Exatamente, tá? Exatamente. As entradas assíncronas é tipo, pensa num botão de emergência, né? Tu não usa o botão de emergência para desligar a máquina, tu usa o botão de desligar a máquina, certo? Mas o botão de emergência existe, não existe? Né? Por que existe o botão? Porque ele se sobrepõe, apesar dele ser pouco usado, né? Ele só é usado em casos específicos, o botão de emergência de uma máquina, né? Tu não usa o botão de emergência, ou em geral, tu não usa ele para desligar a máquina. Tu vai usar a chavezinha ali que desliga. Vocês concordam ou discordam disso que eu estou falando? Tem uma máquina lá operando sincronamente com um clock, pá, né? Mas aí eu tenho um botão que eu posso mudar. O que daí significa ser assíncrona? Significa que eu posso mudar a saída a qualquer instante de tempo. Mas essas entradas vão ser só para eu começar o flip-flop em algum estado inicial que eu queira. Eu quero que ele comece em 1. Aí vai ter uma entrada síncrona lá que leva a minha saída para 1. Eu quero que o meu flip-flop comece em 0. Eu quero garantir que daqui ele vai estar em 0. Eu vou apertar esse botão e eu sei que ele vai estar em 0. A qualquer instante de tempo. Eu não preciso esperar ele chegar na hora certa. Não, eu quero que ele comece em 0. Tá? Aí eu vou ter as entradas assíncronas. Tá? Que, em geral, elas são ativas nível baixo. O que significa elas serem ativas nível baixo? Quer dizer que tu ativa a função, cada uma tem uma função. Tu ativa a função delas botando 0 nessas entradas. Ou seja, se eu fizer isso aqui, eu botar 1 aqui e 1 aqui, quer dizer que elas estão inativas. Ou seja, ele está funcionando exatamente como esse circuitinho aqui que a gente viu antes. Como se nem existisse preset clear. Que são as entradas, tá? Que são as entradas assíncronas. Tá? Então, olha só. Que legal. Isso aqui. Tá? Então, elas são ativas nível baixo, porque tem um inversorzinho aqui, estão vendo? Tem um inversorzinho aqui. E tem um sinal de
inversão em cima. Então, tudo indicando que ela é ativa nível baixo. Ou seja, eu ativo a função dela. O que é ativar a função de uma entrada? É quando ela cumpre o seu papel lá na saída. Tá? E qual é o papel de cada uma dessas entradas assíncronas? O preset ele vai ter a função de fazer com que o Q seja igual a 1. Tá? Ou seja, quando o preset for 0, quando eu botar 0 aqui, ao invés de 1, tá? Se eu botar 0 aqui, eu vou fazer com que a saída seja igual a 1 a qualquer instante de tempo. Não interessa o que estava acontecendo, se estava na borda, se está na borda, se não sei o quê. Tá? Se eu botar 0 no preset, a saída vai para 1. Instantaneamente. É instantaneamente. Tá? Aí depois que eu soltar o botão, voltar o preset para 1, ele vai voltar a funcionar como um JK normal. Tá? Então, por isso que a gente chama de assíncrona. Tá? Então, se ele é 0, ele tem a função de levar a saída para 1. Agora, o clear, tá? O que vocês pensam? O clear, ele limpa a saída, né? O que é limpar a saída? É zerar a saída. Ou seja, se eu botar 0 no clear, eu vou levar a saída para 0, né? Então, se eu ativar a função clear, que é botar 0 aqui nesse terminal, a minha saída vai para 0. Então, tudo isso aqui dá para acompanhar por essa tabela verdade. Ó, quando o preset e o clear, ó, toda essa região aqui, ó, o preset e o clear igual a 1, os dois igual a 1, tá? Ele é um flip-flop JK normal, exatamente como a gente acabou de ver, tá? Ele vai funcionar como um JK, ó, porque elas estão inativas. Enquanto elas estão inativas, vai funcionar essa tabela verdade aqui, ó. Ó, olhem para ela e vejam que ela é igualzinha a essa daqui. Tá? Essa linha aqui não faz sentido. Até tá certo, tá escrito aqui, mas não faz sentido. Isso aqui só confunde a cabeça da rapaziada. Tá, olha só. Agora, olha aqui, ó. Eu tenho 1 no preset e 0 no clear. Se eu tenho 1 no preset e 0 no clear, qual das duas entradas está ativa? O preset ou o clear? Preset. Ativa. Qual que está ativa? O preset ou o clear? O clear. O clear, porque ela é ativa nível baixo, né? Ó, ela tem um inversorzinho aqui e tem o traço de inversão em cima do clear. Então, se eu tenho isso aqui na minha entrada, 1 no preset e 0 no clear, quer dizer que o clear está ativo. Ou seja, qual vai ser o valor da minha saída aqui, ó, que é essa última coluna aqui, é 0. Tá? Eu dei um clear assíncrono. Tá? Eu dei um 0 assíncrono. Ó, e aí, por que tem X no J, X no K e X no clock? Porque não interessa o que tem no J no K e não interessa o que está acontecendo no clock também. A saída vai ser 0. Tá? Tá, e essa linha de baixo aqui, o que ela quer dizer? Tá? Ela quer dizer outra coisa. Ela quer dizer agora que eu tenho 1 no clear e 0 no preset. Ó, ou seja, a clear não está mais ativa. Agora quem está ativo é o preset. Agora, não interessa o que tem no J, no K e no clock, a minha saída vai ser 1. A minha saída vai ser 1. Porque eu estou com o preset ativo. Né? Basta botar 0 no preset. Agora, deixa eu fazer... Ó, tá. Aí, beleza. Agora, o que é essa última linha? O que significa botar 0 e 0 aqui? Era o mesmo problema que daria na síncrona lá. Isso, no RS lá, né? Ou seja, não tem como. Tu não faz isso nunca, né? Tu vai ter um botão para o preset e um para o clear. Tu não vai apertar os dois ao mesmo tempo. Ou tu vai apertar um, tu vai apertar o outro. Tá? Ou tu quer fazer que a tua saída fique 1, ou tu quer que a tua saída fique 0. Em geral, isso é quando tu liga o circuito, tu vai apertar nos dois botões para tu. Porque quando tu liga o flip-flop, só liga ele lá, liga o circuitinho, liga ele, tu não tem como saber. No Tinkercad sempre começa em 1, porque o Tinkercad é um simulador, né? Um simulador é um programa que sempre roda igual. Tá? Agora, um circuito de um flip-flop pode começar diferente, né? Pode começar diferente.
cada vez que tu liga ele, se está frio, ele pode ligar de um jeito, se está quente, pode ligar de outro. Tá? Então, os circuitos reais são influenciados por outras variáveis. Tá? O circuitinho dentro do teu computador, rodando lá no servidor da Autodesk, ele vai funcionar sempre do mesmo jeito. Essa é a desvantagem do simulador. Tá? Então, às vezes, sabe quando tu tem aquele botão de zerar lá no cronômetro, né? Então, ele pode ser o clear ali, né? Apertou ali, dá um clear. Tá? Mas isso hoje em dia não faz mais sentido falar com cronômetro assim. Mas, enfim, a gente dá para dizer que esses dois aqui, ó, então x 0 e 0 não pode, né? Eu estou botando os dois, tentando zerar e botar em um ao mesmo tempo. Tá? Então, não pode. É inválido. Ó, ele está dizendo que é inválido. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Tu montou este circuito. Tu não vai usar o preset clear. Tu não quer usar. Eu não vou precisar, meu circuito, ele sabe o que tem que fazer. Eu não preciso de preset clear, não quero. Eu só quero coisa síncrona. Eu não quero nada de assíncrono no circuito. Tu acordou bravo esse dia. Acordou bravo com preset clear. Não vou botar. Não vai entrar no meu circuito. O que tu faz? Tu vai deixar ele voando? Tu vai ter que botar ele mais 5 volts, né? Tu não pode... Pessoal, tudo que tu não usa, tu tem que deixar ligado em alguma coisa. Tudo que é entrada que tu não usa. Saída não, tá? A saída pode ficar voando, porque a saída não tem importância. Se não for ligar em nada, né? Por exemplo, o que é invertido, tu não vai ligar ali no terra. Ah, eu vou aterrar o que é invertido, professor, porque eu nunca vou usar. Beleza? Aí, quando for 0 aqui, for 1 aqui, tu deu um curto na tua fonte. Olha que legal, né? Então, saída pode ficar voando, tá? Saída não tem problema ficar voando. Tipo, se não for usar o que é invertido no teu circuito, tá? Às vezes usa, às vezes não. Mas agora entrada não, tá? Se tu não vai usar uma entrada do teu circuito, tu precisa ligar em alguma coisa. Então, eu não quero usar nem o preset nem o clear, eu deixo ela ligada no mais 5 e o clear no mais 5. Tá, aí em algum outro momento tu acordou e tu queria sacanear o coleguinha que montou lá, ele passou 2 dias montando o circuito dele, até que ele fez funcionar o circuito. Aí tu quer lá e sacanear o coleguinha, eu vou deixar a saída dele sempre em 0. O que tu faria com o clear? Deixaria em 0. Botaria ele no terra, né? Se tu botar o clear ligado no terra, assim, teu circuito nunca vai funcionar, ele vai ficar travado no 0. Não interessa quantos milhões de pulsos de clock tiver aqui. Por quê? Porque ele se sobrepõe, né? O clear e o preset, eles se sobrepõem ao JK. Por isso que eles só são usados em casos muito específicos. Tá? Quem controla, de fato, o flip-flop é o JK, porque o que te interessa é o sincronismo do JK com o clock. Tá? É isso que te interessa. Não te interessa... O preset e o clear são usados em algumas ocasiões muito específicas. Tá? Comecei a usar só o preset e o clear e ignorar o JK porque eu tô com pressa. Mas aí não faz sentido. Se tu quiser usar só o preset... meu circuito, professor, ele funciona só com preset clear. Beleza, vai lá e monta um circuito combinacional, então, por quê? Né? Qual é a diferença daí do circuito combinacional? Tá? É exatamente porque, tá? Aqui tem todo um circuitinho realimentado que vai para o Q e para o K. Tá? O que esse preset clear faz? Na realidade, eles são... ele tem uma porta lógica direto com o Q aqui, né? Ele é um circuito combinacional com o Q, por isso que ele consegue mudar. Tá? Ele não entra naquela realimentação. Tá? Mas é isso aí. Ó, aqui um exemplo. Ó, esse flip-flop, o J e o K tá sempre em 1. Não concordam? Ó, o J e o K estão sempre em 1? Sim ou não? O que vocês acham? Está sempre em 1? Tá seguindo sempre 1, né? Tá. E o que acontece com o JK quando ele está sempre em 1 na borda do clock? Aqui, no caso, é a borda de descida, né? Ó, porque tem um inversor aqui na frente do clock.
O que vai acontecer com a saída desse flip-flop a cada borda de descida? Ignorando o preset o clear por enquanto. Esqueça nem olhem para isso aqui, ó. Nem olhem para isso aqui. Eu quero que vocês pensem um pouco. O que vai acontecer a cada borda de descida com a minha saída? Vamos lembrar como é que era a tabelinha, ó, do JK? Talvez fique mais fácil para vocês. Tá? Aqui eu oculto o clock porque já fica subentendido que a saída só muda na borda de descida. Ó, quando eu tenho 0 e 0 no J e no K, o Q não muda, né? O anterior, ó, se mantém. Não muda. Quando eu tenho 0 no J e 1 no K, a minha saída vai para 0. Quando eu tenho 1 no J e 0 no K, a minha saída vai para 1. Agora, se eu tenho 1 e 1, o que acontece com o meu estado anterior? Procuras. Ele inverte, né? Foi isso que falou, João? Desculpa, eu não ouvi. Não, tá... Fiz outro comentário, mas ele faz o contrário da última entrada. Isso. Ele comuta, né? Então, o que vai acontecer a cada borda? Vai trocar a saída. A saída é 0, deu borda, ela troca para 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Né? Vocês não acham que aqui é uma coisa interessante para contar a hora, por exemplo? Né? Ó, fica trocando. Tá? É exatamente esse flip-flop dessa forma, configurado dessa forma, que a gente vai estudar o contador, tá? Que vai ser provavelmente o conteúdo da prova de vocês, o contador assíncrono. Tá? Eu queria dar o contador síncrono, que ele é muito mais legal que o assíncrono, mas não adianta, não vai dar tempo. Eu não sei o que a gente vai fazer. Mas a gente vai ter que dar um jeito de recuperar esse conteúdo em algum momento aí do curso, só pelo 4º ano, talvez, quem sabe. Esse 4º ano aguarda muitas promessas. Esse 4º ano, né, vocês vão ter que fazer todo o curso de novo. Não, pessoal, assim, ó, é óbvio que vocês vão sair, mas pensem que vocês ainda estão melhor do que muita gente, né, muitos outros alunos, tá? Questão... Pô, a gente está conseguindo dar um curso técnico, vocês... É óbvio que não vai ter como ensinar tudo, e vocês aprenderem tudo, né? Não tem como. Então, vai ser... Mas a gente está tentando dar o básico para vocês se virarem depois, né? Se virarem depois. Quem? Pô, eu adoro mecatrônica, professor. Eu adoro eletrônica, gosto dessa parte de eletrônica e tal. Tem certeza que esse cara vai procurar saber as coisas depois, vai fazer uma engenharia depois, né? Enfim, não só esse cara, desculpem as meninas também, né? Então, quem né, gosta dessa parte aqui, né? É óbvio que vai, né? No futuro vai procurar se aprofundar mais no assunto. Tá? E quem não gosta, né? E quem não gosta, tem a oportunidade de refletir aí, se realmente quer continuar tendo esse esforço, enfim. Né? Eu sei que não é tão fácil assim, do tipo, eu não gosto de mecatrônica, então eu não vou fazer. Né? Eu sei que tem família, tem questão de opções de escolas da região, né? Eu sei que envolve muita coisa. Tá? Mas não tem jeito, todo mundo vai ter que se esforçar um pouquinho aí para além da pandemia. Mas vamos lá. Vamos fazer o que dá para fazer. Então, olha só. O que acontece? Ó, a minha saída começou em 1. Daí, o que vai acontecer lá na primeira borda de descida? Ó? Enquanto o preset e o clear estão em 1, ele funciona com essa tabela, lembram? Né? Enquanto o preset e o clear estão em 1, ele funciona como essa tabela. Ó. Então, o que aconteceu até a primeira borda? O preset e o clear eram 1. Aí, o que acontece com a saída? Vem aqui no A. Ó. O que aconteceu com a saída? A saída era 1. Se ele está aqui ó, com 1 e 1 no J e no K, na borda de descida ele inverte a saída anterior. A minha saída anterior à borda era 1, então ele vai inverter para 0. Só que logo que ele inverteu para 0, eu botei 0 no preset, ou seja, eu ativei o preset. E o preset ele não precisa do clock. Então, olha só o que acontece. No exato instante que eu ativo o preset, que tem a função de levar a saída para 1, ó, o preset faz com que o Q seja igual a 1.
E o clear faz com que, né, o Q seja igual a 0. Ó, então, no exato instante que eu boto 0 no preset, eu ativei a função preset. Se eu ativei a função preset, instantaneamente, eu vou levar minha saída para 1. Instantaneamente, ó. Aí, depois que eu ativei a função preset, eu posso voltar o preset para 1 de novo. Porque se eu mantiver o preset em 0, eu vou bloquear meu flip-flop. Tá? Eu vou bloquear, como a gente vai ver depois. Então, olha só. Então, eu poderia comandar ele por um botão para ser melhor? Isso, vai ser um botão. Preset clear é sempre um botão. Então, um botão que fica sempre em 1, né? E quando tu quer mudar, ele vai para 0. Tá? Então, o preset clear, eles funcionam com pulsos negativos. Né? Lembra o que é o pulso negativo? O pulso negativo é quando eu saio de 1 e vou para 0 e volto para 1. Tá? Então, o preset clear, eles funcionam com pulsos negativos. Então, beleza, ó, eu mudei a minha saída para 1. Chegou na próxima borda, ó, o flip-flop aqui, ele só quer saber o que estava acontecendo antes dessa borda. Ó. Cheguei nessa borda e descido. O que estava acontecendo antes dessa borda? A saída era 1. Se a saída era 1, e na borda ele inverte, né? Ó, porque eu estou sempre nessa linha aqui, ó. Eu não saio dessa linha do JK. Porque, ó, eles estão sempre em 1. Vai inverter, ó. Inverteu. Pimba. Não aconteceu, ó, entre essas duas linhas de clock, não aconteceu nenhuma mudança no preset no clear. Então, segue o baile. Até a próxima borda. Chegou na próxima borda, inverte de novo a saída. De 0 vai para 1. Aí, quando chegou aqui nesse E, o que aconteceu? Ele deu um pulso negativo no clear. Tá? E aí, levou a minha saída instantaneamente para 0. Só que a minha saída não mudou para 1. Deveria, né? Ó, aqui no F, ele deveria mudar para 1, por causa da borda de descida do clock. Né, deveria inverter o estado anterior. Só que eu esqueci o meu dedão atolado no clear. Ó, esqueci o dedão atolado no clear. Então, chegou na próxima borda, ele continua travado em 0. Enquanto eu estiver pressionando o botão clear, mantendo o clear em 0, eu bloqueio a saída em 0. Tá? Ou seja, o clear e o preset, eles têm prioridade sobre o clock, né? Eles têm prioridade sobre o clock. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor. Alguma pergunta? Perguntas. Nenhuma pergunta? Zero perguntas? Então tá. Se não tem pergunta mesmo, não tem mesmo. Zero perguntas. Então, aí já tem meia hora de aula. Vamos dar até onde der. Então tá. Então, ó, se ninguém tem pergunta, eu considero que vocês já sabem como funciona o flip-flop JK, tá? E como funcionam as entradas assíncronas. Certo? Então, esse foi o último slide desta aula. Deste conteúdo. Vamos para os próximos slides. Cadê os próximos slides? O que a gente estava vendo? Clock. Pessoal, a gente vai chegar muito perto. Quem sabe na próxima aula a gente não consiga chegar mais longe do que eu estou esperando. Então tá. Então vamos ver alguns circuitinhos interessantes. O primeiro circuitinho eu vou pular, tá? A gente não vai ver. Que é esse aqui, que é o registrador de deslocamento. Ele é bem interessantezinho, mas a gente vai começar estudando este circuito aqui.
famoso divisor de frequência. Tá? Então, a gente vai estudar isso agora. Tá? É isso aí. Certo? Me deem um minutinho só para eu pegar uma água aqui, porque eu estou morrendo de sede. Tá? Mas vão olhando esse circuito aí e vejam. Ó, olhem primeiro para o desenho do circuito. Vejam como as coisas estão ligadas, como o clock está ligado, como a saída está ligada. Olha essas formas de onda e vão tentando tirar algumas conclusões. Eu já chego aí para explicar ele para vocês. Tá? Só um pouquinho. Então tá, olha só. Vocês observaram que, que só tem clock ligado nesse primeiro flip-flop? E que todas as entradas estão em 1? O J e o K, né? Todas as entradas JK estão em 1. O que significa? Significa que a cada pulso no clock, né, ele inverte a saída. E por que chamam este circuito de divisor de frequência? Tá? Porque ele faz exatamente isso. Ele vai dividindo a frequência. Cada flip-flop divide por 2. Professor, como que funciona isto? Então, olha só. Vai e volta. Dá para entender. Tudo começa nesse flip-flop aqui, ó. Tudo começa nesse, que é onde eu boto o clock. Tá? Nesse mais à direita aqui. Tem um motivo deles estarem ligados dessa forma meio estranha. Certo? Ó, esse aqui é o menos significativo e esse aqui é o mais significativo. Esse aqui fica bem à esquerda. Ó, eu peguei essa figura em inglês, porque eu tenho esse livro, ele tem o livro esse que eu pego as figuras, ele tem, que é o do... É do Totti, eu acho. Agora, não me lembro se é o do livro do Totti, mas acho que não é o livro do Totti. Me esqueci o nome do autor do livro que eu pego essas figuras. Eu tenho a versão em português e inglês, a versão em inglês está com um pouquinho melhor a qualidade, por isso que algumas figuras estão em inglês. Mas o que ele está dizendo aqui, ó? Que o preset e o clear estão em 1, ou seja, ele não está usando o preset e o clear. Se tu não está usando o preset e o clear, tá? É como se eles estão ligados sempre em 1. Mas, ó, tudo começa nessa entrada aqui de clock, tá? Ora, se os flip-flops estão os dois com JK ligado em 1, a cada pulso, borda de descida, né? Ó, ele tem um inversorzinho na frente do clock aqui, então é borda de descida. Então, a cada borda de descida, ele vai inverter a saída. Então, vamos olhar só o Q0 aqui, ó. É uma coisa que eu ia explicar, eu me esqueci de explicar para vocês. Quer dizer, explicar não, porque vocês já sabem, né? Ó, o que é a frequência, né? Isso aqui é o período. Né? É o período, concordam? É o período da onda, né? O que é período da onda? É o tempo que ela demora para se repetir, né? Ó, aqui ela saiu de 0, foi 0, subiu em 1, voltou para 0. Agora ela vai se repetir de novo. Ó. Vai sair de 0, vai para 1 e depois vai para 0. E assim vai, né? Tá? E aí todos eles têm o mesmo tamanho. TP, né? Período. Aí a frequência, né? É 1 sobre TP. Tá? Lembram disso? Professor, mas quando eu aprendi era para senoide. É a mesma coisa, né? Ondas periódicas são periódicas. Né? Seja ela quadrada, seja ela senoidal. Poético. Muito poético, tá? Então, vamos lá. Ainda bem que ficou gravado para a posteridade, nesse momento de reflexão.
Então, olha só. O que acontece aqui, ó? Como este flip-flop está... Ó, vamos fazer a tabela verdade do JK. 0, 0, 0. Opa, não passei aqui. Paga. Né, ó, o que acontece com a saída? Aqui, nada, mantém o estado anterior, aqui ela vai para 0, aqui ela vai para 1, e aqui ela inverte o estado anterior, né? Então, eu estou sempre preso nessa última linha aqui, ó. Porque eles estão sempre em 1, ó, todos eles. Então, olha só, eu vou acompanhando o clock aqui, ó. Começou em 1, 0, 1, ó, borda de descida. Só me interessam as bordas de descida, não concordam? Né? Ó, eles são bordas de descida, só me interessam as bordas de descida. Ou seja, chega na borda de descida, vai inverter, ó. Ele era 0, esse flip-flop, a saída dele, ó. Chegou na borda de descida, ele virou 1, ó, virou 1. Só que olha que interessante, essa saída desse flip-flop está ligado no clock do outro flip-flop. Né? Esse aqui seria o Q0, ó. Eu não botei... Ah, tá ali, ó, tá ali os númerozinhos, ó. Q0, Q1 e Q2, né, ó. Q0, Q1 e Q2. Ó, o clock do Q0 tá ligado lá... Opa, a saída do Q0 tá ligado lá no clock do Q1. Concordam? Ou discordam? É mentira, professor. É mentira que esse fio tá ligado ali. Eu preciso ver a prova impressa desse circuito para ter certeza que é verdade que esse fio tá ligado ali, né? Não, pessoal, tá aqui o fiozinho, ó. O fio Q0 tá saindo, né, e entrando no clock aqui, tá? Então, olha só. Isso quer dizer que o quê? Que a cada borda de descida do Q0, tá? Que a cada borda de descida do Q0, tá? Eu vou inverter a saída Q1, ó, que é exata, ó, o Q1 estava aqui em 0, ó. O Q1 estava aqui em 0, né? Eu estava aqui em 0. Aqui o que acontece, então, com o Q1, quando o Q0 muda de 1 para 0, ó, ele tem que mudar de 1 para 0, tem que ser a borda de descida. Ó, ele vai inverter também. Só que olha que interessante, ó. Se isso aqui é um período, ó, se isso aqui é um período, quantos períodos demorou, né? Quantos períodos demoraram, né? Ó, quantos períodos demoraram para eu fazer? Quantos períodos de clock demoram para eu ter um período de Q0? 2. 2, né? Ou seja, ó, a frequência do Q1, ó, essa aqui é a frequência do clock, né? A frequência do Q1 é 1 sobre 2 vezes TP. Concordam? Ou seja, por quanto que eu dividi a frequência? Por 2. Por 2, né? Dividir a frequência por 2. Por isso que eles chamam de divisor de frequência. Só que olha só, o Q1, quantos clocks? Ó, 1, 2, 3 e 4. Não concordo que foram 4 clocks para eu ter um período inteiro de Q1? Sim ou não? Ó, o período é quando a onda se repete, né? Ó, se ela estava indo de 1 para 0, depois ela foi de 0 para 1, quando ela voltar de 1 para 0, ela está se repetindo já. Então, ó, foram 4 períodos para mudar Q1. Né? Ele tem que inverter 2 vezes. Ó, inverte uma, inverte uma aqui e inverte 2. Quando chega na segunda inversão aqui, da saída, já começou um período novo. Ó, e olha o Q2. O Q2 ele vai demorar 8 períodos de clock. Né? Ou seja, eu vou dividir a frequência por 8. Quer dizer que se eu começar com 100 Hz no clock, tá? No meu Q0 vai sair 50 Hz.
A onda vai ficando mais devagar, né? Ó, se saiu 50 Hz, aqui vai sair 25 no Q1. E lá no Q2 vai sair 12,5. 12,5 Hz. E se tivesse um outro flip-flop, por quanto que ia dividir? Se tivesse um quarto flip-flop? 16. Por 16. Muito bem. Tá? Então é assim que tu cria o divisor de frequência. Para escolher a frequência, por exemplo, eu pegaria o último ali e iria multiplicando depois para ver quanto eu precisaria colocar o primeiro? Depende do que tu quer fazer. No teu exemplo, tu não saberia qual é a frequência que tu quer final ou tu saberia qual é a frequência que tu quer final? Teria, tipo, tem a frequência final, aí eu pego do último e vou multiplicando. Tu sabe qual é a frequência que tu quer que chegue lá no fim? Isso. E tu sabe qual é a frequência que tá entrando? Me dá um exemplo aí com números que tu imaginou. Sei lá, vamos supor ali que eu quero que saia, sei lá, esses 12,5 mesmo, vamos pegar eles mesmo, que já estão aí. Tá. Aí se eu quisesse descobrir quanto eu preciso para conseguir ter ele no final, seria só eu ir multiplicando sempre. É que na realidade, assim, deixa eu te dar um exemplo. Vamos dizer que tu tenha 300 Hz na entrada. E que tu queira, sei lá, 130 na saída. O que eu quero te mostrar é que tu nem sempre vai conseguir o que tu quer, né? Tu vai estar sempre preso a isso. Né? Quanto é que é 300 divididos por 130? Eu não sei também, eu inventei isso. 37,5. 300 divididos por 130. Eu ouvi que tu falou, mas eu já me esqueci. 2,30. Não, tá, eu dividi por outros, deixa. 2,31, mais aproximadamente. Tu consegue dividir por 2,31? Tem como não? Não, né? Então, ou tu vai dividir por 2, ou tu vai dividir por 4. Aí tu vai ver o que vai se encaixar no teu circuito, né? Então, tu não vai conseguir 130, ou tu vai ter 150, né? Ou tu vai ter 300 divididos por 4, que eu não sei quanto é que é, de cabeça, assim. Ou tu vai ter 75, né? Era só dividir 150. Tem que ser era só dividir 150. A entrada final. Então, se tu quer exatamente a frequência de 130, aí tu vai ter que escolher uma frequência que divididos por, né, por 2, sei lá. Mas, em geral, tu não vai ter isso, né? Porque se tu pode escolher a frequência de entrada, já bota a frequência do valor que tu quer. Tá? Mais antigamente, para que se usava esse divisor de frequência? Quando tu queria fazer um geradorzinho de funções. O que é o gerador de funções, né? É um circuito que tu escolhe a frequência que tu quer botar na saída, né? Então, tu podia escolher múltiplas frequências, podia fazer um geradorzinho de função caseiro, tá? Mas tu vai estar sempre preso com esses valores, né? Ou tu vai dividir por 2, ou tu vai dividir por 4, ou por 8, assim sucessivamente. Então, não faz muito sentido isso que tu falou de tu querer descobrir qual o valor que tu vai ter que dividir. Né? Porque tu só pode dividir por esses valores. Entendeu? Então, tu vai pegar lá a onda que tu tem na entrada, divide pela que tu quer na saída. Aí tu vai ver por quantas vezes tu tem que dividir. Se não for um valor exato entre 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, né? Potências de base 2, tá? Não, esse circuito não funciona. Você vai ter que usar um circuito analógico, por exemplo, para fazer divisor de frequência. Não sei se isso respondeu a tua pergunta. Sim, sim. Tá? Então, tu vai estar sempre preso a esses valores do divisor. Tá? Então, tu divide por 2, ou tu divide por 4, ou tu divide por 8. Se tiver mais um quarto flip-flop, tu vai dividir por 2 na 4. Né? 16. Ó, mas olha uma coisa que interessante, tipo um efeito colateral. Ó, considerando que o Q0 é menos significativo, olha só. Tu não concorda que esses são os valores de saída? Está escrito aqui, ó, 0, 0, 0, né? Ó, agora eu tenho 0, 0, 1. Agora eu tenho 0, 1,
0. Eu tenho 0, 1, 1. Eu tenho 1, 0, 0. Isso lembra vocês alguma coisa? O que vocês acham? A ordem dos binários. Vocês não concordam que esse circuito está contando em binário? Sim. Ele está indo na sequência, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7, ó. Por que ele volta para o 0? Porque eu só tenho 3 bits, né? Eu só consigo contar até 8. Aí ele volta para o 0. Tá? Quando ele volta para o 0, é que vai ter borda de descida, ó, em todo mundo. Todo mundo está com 1, ó. E aí vai ter uma borda de descida aqui para todo mundo ficar com 0. Sorry. Tá. Oi, pergunte. Aí se eu tivesse 4 flip-flops, eu teria 4 bits. Aí tu poderia contar até 16. De 0 a 15, né, no caso. Exatamente. Isso aí. Tá? Então, olha só que legal, né? É um contador, pessoal. Isso é um contador. Tá? E qual é o bit menos significativo? É o Q0. É por isso que ele está mais à direita o Q0 aqui, ó. Porque ele é o menos significativo, né? Lembra? O menos significativo é aquele que fica mudando. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Né? E o mais significativo, ele vai ficar 4 zeros, 4, 1. 4 zeros e 4, 1. Tá? Então, esse é o divisor de frequência contador. Na próxima aula, a gente vai, então, ver o contador completo. Tá? A gente vai ver o contador completo e ver como que eu posso... a gente não vai ver o diagrama de transição de estados, tá? Mas a gente vai ver como que dá para fazer um contador, né, para ele resetar aqui, ó. A gente vai ver esse exemplo, o contador de décadas assíncrono, isso que a gente vai ver na próxima aula, tá? Tá? Porque a prova vai ter a ver com isso aqui. Tá? A prova vai ter a ver com isso aqui. E aí eu vou largar a prova e vocês vão pensar. E, pessoal, de novo, vai ter coisas na prova que vocês não viram em aula, que não foi falado em aula, mas que vocês vão ter total capacidade de raciocinar, tá? Com tudo que vocês viram, para chegar a alguma conclusão. Vai ser uma semana para fazer a prova, com 2 aulas para vocês poderem fazer as atividades junto comigo. Tá? Mas é muito, muito, muito importante que eu largue a prova essa semana e que nesse final de semana vocês leiam ela. E tentem fazer qualquer coisa, nem que seja tudo errado. Porque quando tu faz as coisas, começam a surgir as dúvidas. Tá? E aí eu vou estar aqui para ajudar vocês. Tá? O circuitinho da prova, ele vai ser relativamente rápido. Uma tarde dá para fazer ele todo. Tá? Então, mas vamos tentar começar ele pelo menos ali por quarta, quinta-feira. Então, vou largar a prova na sexta, tá? A gente vai falar de novo da prova nessa quinta, mais e melhor sobre a prova nessa quinta. Mas é isso. Ah, professor, eu não fiz nada. Faz essa prova. Se tu não fez nada até agora, faz essa prova. Tá? Se tu não fez nada até agora, tu faça, porque vai te facilitar a vida. Tá? Então, aproveitem. Vocês que não fizeram nada, eu sei que tem muita gente que fez tudo, tem uns que fizeram uma coisa aqui, outra ali, tá? Esses, dependendo do que fizeram e como fizeram, estão bem também, tá? Mas agora, quem não fez nada até agora e acha que não dá, é mentira, é fake news. Dá tempo sim, tá? Então tá, pessoal. Por hoje é isso, tá? Então, vamos encerrar agora. E aguardo-os na quinta-feira, e quinta-feira a gente discute melhor sobre como vai ser a prova. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Alguém quer falar alguma coisa? Críticas, elogios? Estamos aqui com a caixinha de sugestões aberta. Ó, falar. Se não, né, boa tarde para vocês. Bom resto de tarde. Eu já tenho bastante trabalho. Feito, João. Valeu. Até a próxima aula aí. Obrigado, Elias. É nóis. Então tá, gostei do elogio. Obrigado. Tá, tchau.